Lobo e o Pedro Henrique Torre, que está na cola do Flamengo desde que saiu do Rio de Janeiro junto com a delegação, vai trazer pra gente agora o clima já na porta do estádio. A bola rola um pouquinho mais. Fala, nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está chegando aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Pedro, se no hotel tava difícil, imagino que aí não esteja faltando. Tudo certo? Tudo bem, Dani? Um beijo pra você, um abraço pra todo mundo por aí. Por aqui tá tranquilo. Hoje, de torcedor, não falta oportunidade, não. Dá pra falar com todo mundo, torcedor de tudo quanto é canto. Tem torcedor que pegou carro, andou 800 quilômetros, torcedor que veio do Japão, tava contando ali, passar férias e calculou mais ou menos a data que o Flamengo ia estar por aqui na Bahia. Quando soube, já escalou para vir pra Bahia. Enfim, tem todo mundo, nação rubro-negra, presente por aqui. E, é claro, a massa da torcida do Bahia também, que vai encher essa Fonte Nova, expectativa de 50 mil torcedores por aqui e todo mundo passando a camisa um do lado do outro. Por enquanto, tudo tranquilo, tudo na paz aqui nos arredores da Fonte Nova. Então, promessa de uma festa muito grande, muito bacana, muito bonita. O pessoal aqui cantando do lado de trás, estão esperando a entrada dos times. E o Flamengo, que não tem Pedro, não tem Gabigol, não tem Arrascaeta, mas pode ser que tenha Michael desde o início ou o Léo Ortiz, depende do que o Tite, que volta também nessa partida depois do problema da arritmia, pode ser que o Tite, de fato, opte por segurar um pouco mais o time com o Léo Ortiz. Do outro lado, o Rogério Ceni, comandando o Bahia, time da casa, conhece muito bem o Flamengo, com aquele meio de campo recheado, né? Caio Alexandre, Everton Ribeiro, capitão de Libertadores do Flamengo, enfim, velhos conhecidos. Vai ser um grande jogo e a gente vai contar bastante mais daqui a pouco aqui no UFC também. E daqui a gente vai para outra grande partida que vai contar mais o clima, enfim, diante da situação do esquerdo. Quem vai contar o clima, como é que tá por lá, é claro, o Edu Afonso, acompanha tudo de São Paulo. Tem esse confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro, quartas da Copa do Brasil. Vitor Hugo, sabe por quê? Porque o Alcaraz foi anunciado. Depois do intervalo, o sorriso. Esse aí é bom, hein? Depois do intervalo, tênis. Será? Não. O Silas é fãzaço. O Silas é fã de tênis. Não, e do Alcaraz. Do Alcaraz. Não é aquele ali que apareceu ali. Até parecia um pouquinho assim, mas não é ele, não. Não à toa, o Flamengo fez, sabe o quê? Anunciou com o trocadilho. É com o trocadilho. Mas Carlos Alcaraz, o jogador que estava no futebol inglês recentemente, foi agora anunciado oficialmente pelo Flamengo. Olha aí, ó. O que eles fizeram? Primeiro botaram ali, Silas, a raquetinha de tênis. Você ia fazer uma comparação entre os dois? Fala, enquanto a gente está vendo a imagem. O Alcaraz ganhou do Tu ontem à noite com comentário, narração do Hamilton e a Dadá comentando, mas maravilhosamente bem. Até falamos ontem na televisão. Tomara que esse aqui, quer dizer, já vai chegar com peso por causa do nome, mas ainda bem que o outro não é jogador de futebol, né? Porque o outro é número 3 do mundo. Na ATP, né? Arrebentando. Começou agora já o US Open. E que esse aí tenha muito sucesso aqui no Brasil. É o nosso desejo, né? Num grande clube, num gigante, não um grande, num gigante. E a gente espera também que o Vitor Hugo possa seguir a sua vida, o seu caminho. Pelo que a gente entendeu, é por empréstimo, né? Sim, por enquanto sim, com 2 opções de compra. Menino também que tem muita qualidade e que possa brilhar também aí, nessa nova caminhada. O balaio ficou desse jeito, né, Pascoal? O Vitor Hugo foi colocado na negociação, por enquanto vai para um parceiro do clube inglês para o futebol turco como empréstimo, mas tem a possibilidade de compra dele de 2 maneiras, com uma porcentagem X por um valor X e uma porcentagem Y por um valor Y. É um valor mais cheio e outro valor, dependendo do que ele fizer ao longo dessa temporada. Exato. Porque há uma esperança, é aquele negócio, né? O pessoal inglês enxerga um potencial enorme no Vitor Hugo. Tanto trabalhando como um jogador de aproximação, como trabalhando como um jogador de definição. Então, é mais ou menos isso, né? 8 milhões de euros por 80% ou 6 milhões de euros por 60%. Então, um mais cheio e um pouco mais vazio o pacote, se ele for negociado. E o sorriso para esse moço aí? Agora, 21 anos, fica até 2029. É bom jogador, mas eu vou falar um negócio para você. O Mauro ontem falou uma coisa que depois eu fui pensando. Quem é que sai?
Não sai, né? Depende, a gente está falando de Copa do Brasil, de Brasileiro ou de Libertadores. Alguém vai ter que sair alguma hora. Vamos levar em consideração que o Alcaraz parecia ser o mais difícil de ser anunciado. Mais do que o Gonzalo Plata, né? Eu também achava. Porque o negócio deu uma largada legal, depois o pessoal do Southampton voltou atrás, preferiu segurar um pouquinho, que era muito novo, preferia fazer um negócio e tal, mas o negócio não era muito... Então ficou meio que assim. Aí do Plata, mas o Plata é um jogador lá do mundo árabe, o Flamengo chegou à conclusão de que lá o pessoal não tem falta de dinheiro. Como é que é o petróleo? Porque se o Sheik acordar um dia de manhã, Silas, você trabalhou lá, e ele não estiver satisfeito com a conta dele, ele vai lá, ele pega o carro, vai 50 km para frente e ele bota o dedo no chão assim, sai outro poço de petróleo. Ele não precisa nem furar, é o dedo no chão que ele põe o Sheik. Saiu o petróleo. E aí, comprou o que ele quiser, ele faz o que ele quiser, se ele tiver duro. O duro dele é ter menos de 100 bilhões na conta. Se ele tiver, ele está duro. Ele está achando que está sem dinheiro. Agora, eu acho o Plata um jogador muito interessante. Ele pode jogar em múltiplas funções no ataque do Flamengo. Ele pode jogar nas duas beiradas e por dentro. Eu acho que esse é um jogador diferente. Pode sentar no banco. Tem vários lugares para ele jogar, né? Tem um banco para ele ser. O Plata é um baita. Não, calma que o Plata ainda não está anunciado oficialmente. Vamos focar em quem já chegou. O Alcaraz, ele não é meia, ele é ponta de lança. Aí as jogadas para ilustrar. Meia é o Georgian. Perfeito? É o debochado. O Georgian é meia. Esse é meia atacante, ponta de lança. Não é meia armador. A posição do Silas. O Silas era ponta de lança. Não era meio armador. O Silas era o meio armador era o Pita. O ponta de lança era o Silas, para encostar no centroavante. O Careca tinha um parceiro para encostar, era o Silas. E a bola vinha do Miller ou vinha do Sidney, ou então do Pita no meio. Nossa, era terrível isso aí. Era muito bonito de ver. Esse é um cara que vai chegar no centroavante, vai encostar no centroavante. E se ele tiver a oportunidade de entrar na área, ele define jogada. Esse é o Alcaraz. Perfeito? Sim. Estou muito interessado em saber como é que está a situação do Alexandro, se ele não está inscrito, não está inscrito. Ainda não está no bid. O Alexandro ainda não bidou. Como diria aquele amigo nosso, não bidou. Então, já não estando no bid, ele não está à disposição para jogar. Ele estava livre no mercado porque ele já tinha se despedido da Juventus. Sim. Né? Então, eu acho que é apenas uma questão de tempo aí para ser efetivada essa contratação. O Flamengo, gente... Se o Flamengo estava reclamando que não tinha jogador para ficar no banco, agora vai ter gente que Essa é a terceira contratação confirmada. Isso, o Michael já entrou, já jogou, o Alexandro já está anunciado e agora o Alcaraz chega também. Imagina vai chegar, né? Ele não está aqui, né? Ele assinou o contrato lá em Londres, até eu pensei assim, mas o torneio de tênis não é nos Estados Unidos, ele está em Londres e tal. Agora o Flamengo publicou, além daqui... de Premier League, foi bem na Lazio, 21 anos. Não, bom demais. Banco mesmo? Não. Hein? É banco? É no banquinho que ele vai sentar ali? Explica para ela. Eu vou te falar, o Pedro não jogou, não fez nada disso dele, mas não vai dar o lugar para ele. 29 gols na temporada. Não fez nada disso, mas também não vai dar lugar para ele. O De La Cruz também não vai dar lugar para ele. Bom, o Tite que se vire com isso. Você mostrou o negocinho do Flamengo, mas o mais legal que eu achei que o Flamengo publicou nessa brincadeira é a comparação entre qualidades, né, de um grande atleta de tênis e futebol. Aí botou 10 itens, né? Que é craque do saibro e da grama. Sim. Né? Aí, para falar do tenista, saque, aí esse Alcaraz aqui é chute e passes, ataque, finalizações, deixadinha, e tudo isso o Silas conhece, que ele faz isso no Drop tênis. shot. Ali é uma cavadinha, né? Aí começa todas as qualidades iguais, voleio, velocidade, agilidade, potência, raça, amor e paixão. Então Amor e Paixão é do Flamengo. Foi bem inteligente. Amor e Paixão é o lobby já. Foi bem inteligente essa publicação, bem interessante essa do Flamengo. Não, chega para ajudar demais. Eu não estou falando não vai jogar, não sei quem vai jogar. Eu só fico imaginando assim que há muito tempo eu não imagino, e o torcedor também não imagina, que o Arrascaeta uma hora possa ser banco, a não ser que esteja numa fase muito ruim. Difícil imaginar ele muito ruim. Ele até não voltou muito bem, às vezes vai para uma Copa América, às vezes vai para a eliminatória, não volta. Mas um jogo, 2 jogos, 3 jogos, ele já volta a mostrar tudo que ele pode. Então, assim, quando se pensa em quem vai entrar no Flamengo, é muito difícil.
A não ser em algumas posições específicas. Mas eu acho que vale o exercício da gente pensar o que muda quando ele estiver em campo, o que ele pode oferecer hoje, que os outros jogadores que estão ali não têm para oferecer. De repente, só fazer uma correção antes de a gente ouvir, Silas, ele jogou na Juventus. A Lazio tentou contratá-lo, né? A maneira que eu coloquei ficou dúbio aqui. Ele foi pretendido pela Lazio e o Flamengo, para ficar bonito aqui no futebol brasileiro, atravessou. Não, a Lazio não esse gol que a gente está vendo dele aí é um gol que não só conduz bem a bola, como olha o goleiro, tira no canto. O outro gol eu acho que foi um gol de oportunismo, porque ele chuta, pega no zagueiro, volta, ele bate do jeito que ela vem, pega bem na bola, a bola pega na trave e entra. Então, assim, é um jogador que a gente falou bastante do Marcos Antônio, o jogador de São Paulo, e ele parece que tem essa visão também. Essa visão de jogo e outra, como você falou. Outra faixa de campo, né? Ele joga um pouco mais na frente. Para jogar na Itália, ser titular, tem que saber e tem que ter para jogar. No lugar de quem ele vai entrar, é prestação de serviço. Aí é quem tem laranja mais madura para vender é que vai jogar. Então, num time como o Flamengo, você sabe, um gol representa muita coisa. O Arrascaeta já não é aquele Arrascaeta de sempre, mas pode voltar a ser. Porque ainda tem idade para isso. Está sofrendo aí com uma outra lesão, 2 talvez por ano, coisa que não é muito normal, mas ainda tem muito nome. E depois daquele lá, o Galinho, de Quintino, tal do Zico, deve ter sido o melhor número 10 que o Flamengo teve. Então, não vai ser fácil para o Alcaraz. Teve Petkovic. Teve o Pet, né? Sim, mas eu acho que o Arrascaeta hoje... Até pelas conquistas também, né? O Pet talvez batia melhor falta que o Arrascaeta, né? O Arrascaeta nem é um grande cobrador de falta, se a gente pode falar. Mas eu acho que o Arrascaeta é mais jogador que o Petkovic. Ali não é muita diferença, não. Mas o Alcaraz, de qualquer maneira, está chegando para entrar num elenco que vai depender dele. Vai depender dele, porque a oportunidade para jogar vai ter. Senão não seria nem contratado. E também pode ser uma preparação para amanhã ou depois você começar a liberar um jogador ou outro. Que há muito tempo se pensava nisso também. A turma de 19 Claudinho, tentou o Oscar. Né? Tem gente lá ainda, jogadores, por essa questão até do Arrascaeta, né? Se tentou trazer jogador que pudesse ser o sucessor. Não apareceu nenhum ainda. Quem sabe se não é esse menino. Não, vem para fazer sucesso. Eu só acho assim, não é que chegou, já vai entrando e tal, não sei o quê. Não chega como titular absoluto. É muito difícil chegar nesse posto hoje no Flamengo. Se bem que assim, o Michael... Eu vou falar para você, não sei o Alexandro. Não sei. O Alexandro bem fisicamente, o Alexandro pronto para jogar, na estrutura tática do Flamengo, do jeito que o Tite gosta... A característica é muito diferente da do Ayrton, né? Porque ele é muito bom para o trabalho defensivo. Ele é muito forte fisicamente. A gente foi unânime, né? Que se tiver bem, vai ser titular, o Alexandro. Mas aí não se leva nem em conta a característica, assim, quem está do outro lado ou quais são as outras peças vai no entorno. Vai ter jogo que vai jogar. O Alexandro defende mais do que ataca, né? Ele tem uma característica, sabe fazer, mas não chega tão frequente, tão frequente no ataque, mas... E não vai ter o Vinha como concorrente agora, imediato. Então já facilita, ele só fica ele ou o Ayrton, característica de um e de outro. Então ele entrar no time fica mais fácil. Se tivesse o Vinha, eu já ia questionar, não sei nem se contratariam, né? Se tivesse o Vinha bom, não. Né? Talvez nem trariam ele. Mas jogador que joga assim do meio para frente, que faz gol e tal, esteja ali no banco, segundo tempo e outra. Ele muda, né, Silas? O Silas foi técnico, sabe como é? Ele muda o cara que tá jogando, né? O cara fala, deixa eu me esforçar aqui, porque tem uns caras ali atrás. O cara olha pro banco e fala, Jesus. Eu não posso vacilar, não. Senão um professor aí, o mister me tira. Eu é que não corra pra ver. Olha os caras que estão lá me olhando lá no banco. Dá uma olhada dos caras que estão me olhando lá no banco. O Michael, por aquilo que a gente já conhece do Michael, difícil vai ser tirar ele dali. Porque ele fez gol no Morumbi, ele fez gol no Maracanã, ele fez gol lá na Arábia, ele faz gol, ele trabalha, ele corre, ele briga. Então, assim, e é um jogador que você fala, é pequeno de estatura, mas é gigante de coração né? E é isso que o Flamengo quer. Então, tem bastante gente. Daqui a pouco volta o Cebolinha, daqui a pouco não, mas daqui a pouco volta. O Cebolinha mais perto do fim do ano, a probabilidade, né? Ou para a próxima temporada, mas de fato estão no elenco. Vão voltar, isso. Eu acho que monta um elenco excepcionalíssimo. Sim. Pensando no Mundial também, o Flamengo, de repente. Estão pensando lá para frente.
Meio do ano que 25 vem tem Mundial. Mas, ó, antes do Mundial, bem antes, na noite de hoje, tem Bahia e Flamengo, presidente. Hoje. Jogo hoje, hein? Melhor jogar. Levar a vantagem para o Maracanã. Do outro lado, tem um time que tem um meio-campo muito forte, um treinador que conhece o Flamengo de outros tempos. Vamos começar ouvindo o Rogério Ceni. Vai parecer que está meio deslocado, mas não está não, porque o Ceni falou como ele parou o Botafogo. E eu tenho uma análise para propor aqui, depois que o Rogério Ceni explicar como é que ele fez isso. Se você quiser entrar nesse jogo de transição, nessa loucura que é, né, esse jogo do Botafogo, que é o estilo de jogo deles, você não consegue acompanhá-los. Aí, ó, eu acho interessante quando o treinador se dispõe a falar sobre a tática que ele usou dentro do jogo para neutralizar um adversário. A gente está falando de características muito diferentes entre Botafogo e Flamengo, claro. Um Bahia que a gente sempre fala do jogo por dentro, do meio-campo fortalecido, Pascoal. Um Flamengo que hoje tem uma dúvida. Daqui a pouco o Pedro Henrique Torre vai dizer a probabilidade, mas a grande dúvida é se ele bota o Michael, se ele reforça o meio com o Léo Ortiz, que eu acho mais provável que o Tite faça pela característica de jogo do Tite. Mas, assim, o que é hoje, de ponto a ponto, de lado a lado, que tem que ser neutralizado para que cada um dos times consiga seu objetivo, Pascoal? Bom, o Bahia fugiu do confronto físico contra o Botafogo, porque tentou ficar com a bola e, ficando com a bola, conseguiu ter sucesso no jogo. Perfeito? O jogo, aliás, foi baseado nos goleiros. Os goleiros pegaram... O John pegou uma enormidade, o goleiro do Bahia pegou uma enormidade, né? Então, a gente viu atuações excepcionais dos dois goleiros nessa última partida. Mas a gente concorda que o Bahia foi levemente superior no jogo? Eu acho que uma parte do segundo tempo. Tá. Uma parte do segundo tempo. O que eu posso considerar, assim, aproveitando essa declaração para o jogo contra o Flamengo, é que, desta vez, ele vai ter um jogo mais comparado com o dele. Que é o jogo de a bola. Tem uma diferença entre os dois. É a bola no meio e a aceleração pelo lado. Se jogar o Michael, né? Se jogarem dos dois pontas, como o Flamengo tem se utilizado, então isso aqui vai funcionar assim e sai a bola rápida para o ponta. Diferentemente do que acontecia no jogo do Botafogo. O Botafogo gosta do jogo mais físico e da bola aprofundada, o chamado jogo de velocidade para obter a linha de fundo, certo? O Flamengo gosta de ficar com a bola e encontrar o espaço pelo lado para fazer o lançamento. É outro tipo de jogo, né? É um jogo mais cadenciado, mais balanceado, mas encontrando espaços na zaga do adversário. Aí vai muito de uma coisa, da chamada... Uma palavrinha no futebol que custa a mais cara do futebol. Qualidade? Qualidade. Mas tem nos dois lados aí. Aí é que eu ia chegar, minha senhora. Tem qualidade no Flamengo, tem qualidade no Bahia. A bola é bem trabalhada. O Bahia tem um elemento surpresa que tem nome, chama Tassiano. Quando você percebe, ele está dentro da área e define jogada. A gente vê muita coisa interessante no time do Bahia, que trabalha a bola. Some um jogador, no meio disso tudo, sumiu um, é o Tassiano, pá, dentro da área. O Flamengo não tem... O Pedro não vai jogar ainda. O Pedro não joga. O Pedro é só domingo, não, né? O Pedro só no só final contra o de Corinthians, semana. Né? Então, esse é um cara que faz muita falta. É o Bruno Henrique na frente, né? Esse provavelmente. faz muita falta. Até porque o Carlinhos jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu. Não pode estar em campo na noite de hoje, nem se o Bruno Henrique sentiu muita dificuldade jogando de centroavante nessa última partida do Maracanã. Muita dificuldade. Então, eu acho que vai ter que acelerar o jogo pelo lado do campo para tentar surpreender, para a bola chegar por dentro. O Flamengo, isso. O time do Bahia vai continuar o mesmo padrão. Aquele bloco de dentro, some um jogador e ele define. Sumiu o jogador. Cadê o Everton Ribeiro? Está lá na área para finalizar. Some um. De repente desaparece um e ele está na área para finalizar. O time do Bahia é mestre em trabalhar a bola e oferecer a oportunidade de gol para um companheiro bem colocado na área. Vamos ver o que vai acontecer. Por isso que eu acho que que tá certo essa história do Tite tentar povoar o meio-campo ali, que é a força. Usar o Ortiz e não o Michael. Usar o Ortiz e não o Michael. Então, mas vocês estão falando, Michael chegou e já é titular. Titular é Luiz Araújo. Michael vai pro banco. Então por que ele não joga no lugar do Luiz Araújo? Porque Luiz Araújo. É o Tite. Não é o Tite, não, porque o Luiz Araújo é muito bom. Mas o cara chegou, arrebentou. Ele é zagueiro?
O Luiz Araújo é zagueiro? Luiz Araújo? Não, é um baita ele do atacante. É. Então, cara, então não é assim Não, hoje. ele corre pra todo mundo, tá? Eu tô fazendo essa provocação aqui, mas o Luiz Araújo corre pra todo mundo, marca do jeito que o Tite gosta. Mas eu tô dizendo, entre um e outro, tem uma hierarquia, o Tite gosta disso. Ô, você chegou, ótimo, obrigado, você me ajudou, fez um gol e tal. Mas o Luiz Araújo também estava no jogo, agora eu preciso tirar alguém, vai ser você. Amanhã ou depois, o Michael pode se tornar titular, com ou sem o Luiz Araújo, pode pegar até o lugar do Luiz Araújo. Mas eu acho que o torcedor, às vezes, subestima muito o Luiz Araújo. Eu acho ele importantíssimo, não é? É verdade. Não, taticamente ele é muito importante. Você não põe ele como uma estrela do time. Você nem quer saber se ele está machucado, vai jogar. E ele lá está jogando e está entregando. Então, eu acho normal. É que o Michel, acho que ele tem a coisa da identificação já, né? Quando chega, quando traz a leveza, quando traz aquela dinâmica. Sem dúvida. Tem a carinha lá, já fez 24 gols com esse agora. Havia feito 23 gols pelo Flamengo. Então, você imagina, o torcedor já comemorou muito com ele. Agora ele chega, faz o 24º logo na estreia. Não, sem dúvida. Mas tem que pensar no Léo Ortiz ali no meio, né, gente? Este jogo é pro Bahia. O Bahia vai ter o que eles chamam de Bahia Prime, né? É o time ideal. Você não tem problema nenhum para escalar. Isso. Tem Bahia Prime, que eles chamam lá. Achei chique. É chique. Quando joga... Já vem time Prime. Bahia Prime, achei chique. Que já vem da coisa da SAF dele lá. Do City, é o Bahia Prime. O Bahia Prime é um time que jogou 7 vezes esse ano, não perdeu nenhuma. Ganhou 5 ou 6 e empatou 2. Inclusive, ganhou 2 vezes do Botafogo. Então, quando tem esse time ideal, o torcedor fica muito animado. E hoje é o time ideal. Aquele assim, vai ver que o Arias está na direita, tá. O Everton está aqui, tá. Então, assim, e o Bahia nunca passou por umas quartas, é a 9ª vez que vai disputar, está buscando uma passagem inédita para uma semifinal. Então, imagina a expectativa que está lá. É que cruzou logo com o Flamengo, né? Eles gostariam de um outro tipo de cruzamento para chegar. Vai fazer o primeiro em casa? Ou é hoje? É um jogo pro Bahia, né? É hoje ou não é nunca. Vamos dar uma olhada nas escalações para ouvir o que o coach Paulo Silas faria de lado a lado, pensando no enfrentamento dessa noite. Vamos começar pelo mandante, né? O jogo é na Bahia nessa noite. O Ceni não venceu o Flamengo ainda, apesar de todo esse retrospecto, acho que é um ponto para ser observado, né? Mas eu quero ver as escalações para o Silas poder analisar aqui pra gente. São 7 vitórias e 2 empates, viu, Dana? Do Bahia Prime. Bahia Prime, achei chiquérrimo isso. 9 jogos. Marcos Felipe no gol, Arias na direita, Gabriel Xavier e Canu e Luciano Juba, né? É o que o Mauro tá falando, é o Bahia Prime, Silas. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Cauli lá na frente, Everaldo e Tassiano, esse o time do Rogério Ceni, com características que a gente já conhece, né, de meio campo para o jogo de hoje. O Flamengo ainda tem uma dúvida, a expectativa da torcida talvez seja diferente. É o Mengão Prime? Mengão o quê? Mengão Prime? Não, no Flamengo não cabe isso, não. Ou é o Mengão Premium? É o malvadão. Deixa o malvadão quieto lá, que a torcida não gosta desse negócio de Prime, não. Olha aí, o Matheus Cunha, que é o goleiro da Copa do Brasil, Silas no gol, Varela na direita, Fabrício, Bruno e Léo, a dupla de zaga, o Ayrton Lucas é o único lateral ainda à disposição, já que o Alexandro sequer entrou no bid, né? Aí a dúvida é essa, ó. Pulgar vem acompanhado do Léo Ortiz para fazer uma dupla de volantes, ou o Flamengo, depois de colocar De La Cruz ali no meio-campo, vai jogar, de repente, com o Gerson mais aberto, Luiz Araújo caindo para junto do Bruno Henrique, flutuando para a esquerda, Michael entra. A grande dúvida é, ele abre os 2 pontas ou ele tira um homem de meio campo, que é esse Léo Ortiz aí, para tentar a velocidade? Silas, o que você faria no jogo de hoje? Eu vou falar primeiro do Flamengo, né? Se ele quer fechar o meio, porque é por onde o Bahia joga, com Everton Ribeiro, com o Cauli, com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas. Depois lá na frente você tem o Everaldo, que vai ficar lá no meio dos zagueiros, e o Tassiano chegando. Então eu acho que ele tem que fazer opção pelo Léo Ortiz. Mesmo que ele tenha que sacrificar um dos 2 ali. E aí sim, aí ele abre o Luiz Araújo, que para mim hoje você não pode tirar. O Bruno Henrique, tá bem, não jogou tão bem no último jogo, mas o Bruno Henrique não vai jogar 2 jogos mal. E se não jogar o Luiz Henrique, ele pode abrir o Luiz Araújo Agora, um de cada lado. O Michael, eu acho que ele não vai também... Não, eu acho que ele começa com o Michael. Agora, se ele começar com o Michael, ele vai ter que tirar para mim o De La Cruz para poder entrar com o Pulgar e Léo Ortiz. Não é essa a expectativa de quem viu os treinos, né? Parece que a maneira como ele treinou foi
com o De La Cruz no time, de qualquer maneira. A dúvida dele é se ele colocaria uma dupla de volantes ou um ponta de cada lado. Porque o meu raciocínio é esse, porque é uma eliminatória de 2 jogos. Sim. Então ele define em casa, Flamengo, define no Maracanã. Então um jogo como esse, se ele colocar Michael e Luiz Araújo, ele vai atacar também. Mas aí ele precisa se proteger no meio. Por isso que eu acho que ele faz o Porque contrário o do Bahia Maracanã. contra o Botafogo, os últimos 20 minutos, só deu Bahia, hein? O Bahia pressionou o Botafogo lá, o Pascoalzinho mesmo disse, foi um jogo de 2 goleiros, e esses últimos 20 minutos o John pegou até pensamento ali. Então, agora, o Tite, ele também sabe a questão de quem está melhor, a parte física, o momento, né, anímico do time para escalar. Mas ele pode botar o Bruno Henrique para um lado e ter 2 jogadores abertos e a chegada de por exemplo, do De La Cruz. Para o lado, como assim? Mas Mudar o vamos sistema abrir mão de do jogo? centroavante, Botando com o Léo. Aí joga no centroavante. 4-4-2. Entendeu? Jogando no 4-4-2 com 2 jogadores em diagonal. Entendeu? Um de Bota cada o lado. campinho do Flamengo de novo aí pro Pascoal explicar, por favor. Aí você bota o Bruno Abriria Henrique a mão e o do Luiz centroavante. Araújo. Abrir a mão, tira... Mas ele nunca jogou assim, né, Pascoal? Então, o essa Bruno aqui é Henrique minha- aberto pelo lado Aí, e o Luiz Araújo aberto do outro. com o Léo Ortiz no meio. Traz o Léo Ortiz. Não, o Léo Ortiz, na minha visão, é que eu sou meio Aí chato. vira o meio-campo, Pra vira mim, o o Léo losango do Ortiz é Dorival. titular do Então, primeiro mas aí o homem. meio-campo vira o losango do Dorival, Não, é aí isso? vira não, Léo Ortiz e Pulgar. Fixos. Certo? De La Cruz e Gerson. Tá, um Perfeito? quadrado, então. Aí eu colocaria Bruno Henrique de um lado e Luiz Araújo do outro. Sem Ele não vai fazer centroavante, isso, ele não treinou vai. isso, Pascoal. Sem atacante não vai. Eu faria, minha senhora. Seria criticado aqui por mim e pelo Ciro. Se eu fosse Por do quê? São Paulo, eu ia criticar. Porque eu jogaria com 2 homens que têm poder de entrar em diagonal. E guardaria o Michael para entrar na etapa complementar, ou em lugar de um ou em lugar do outro, dependendo da circunstância do jogo. É a minha visão a respeito do fato. O que você achou disso aí, Paulo Silas? Eu não gostei, não. Na minha opinião, o Bruno Henrique continua ali como falso centroavante, que a hora que ele quiser, ele pode até sair um pouquinho dali. O Michael entrou de centroavante, fez um gol de cabeça de centroavante. E contra o quase Vitória. faz um gol no chão também. No chão também, de centroavante, ali. Aí ele se mistura ali, tudo bem. Apesar de que eu colocaria Contra o o Red Luiz Bull, né? Araújo e eu colocaria sim. O Léo Ortiz. Colocaria o Léo, faria para fechar esse quadrado deles, poria um quadrado. Pensando no Bahia e Nesse jogo, Então, no e na segundo- declaração do próprio Ceni, que às vezes é preciso se moldar ao adversário, pensar em povoar esse meio-campo hoje é prudente. Eu não sei se é eficaz, mas é prudente. Prudente. Aí no jogo de casa, na volta, até independentemente do que aconteceu hoje, o Flamengo vai ter que ter um time ofensivo na volta. O Flamengo ganha hoje. Aí vai fechar o time no Maracanã? Não vai. Até porque o De La Cruz Não está vai, 100% já. Porque o Tite bem falou que ele pergunta. estava com um probleminha de desgaste, tornozelo Ele lá, pediu os pra dois. não jogar no outro desde jogo. que tinha voltado da Copa América. Com dor Então, no tendão, é um né? cara que... Isso, se você deixa um cara desse num jogo como esse, de fora, para utilizá-lo no segundo tempo e tal, cara, você fica muito forte no meio campo e você fica muito forte lá na frente. Porque o Bruno Henrique lá dentro, ele pode não jogar bem, mas se você jogar uma bola na área, um cruzamento bem feito, ele faz, ele é bom de cabeça, sabe? Ele trabalha, e ele também está voltando bem. Então, assim, você não enfraquece o time e também não diminui o De La Cruz, por exemplo, se nesse jogo ele, né, segurar lá ele no banco, ali só tem estrela, não tem jogador ruim ali. Eu tô falando gol do Michael, acho que eu falei contra o Vitória. Contra o Bragantino. o Bragantino, Eu não né? prestei Acho que eu falei atenção. Vitória, porque estamos falando lá da Bahia, me veio Vitória, mas enfim. Outra coisa que o Flamengo vai testar. Já são 4 jogos sem tomar gol o Bahia. Sim. Então é consistente no meio e bem fechado ali. Então, enfim, mas o Flamengo tem ataque para isso? Não é o melhor de todos, porque não tem o Pedro. Né? Não é a melhor opção, mas enfim. Mas Você fala da consistência defensiva do Bahia? o Bahia, que o Flamengo O contrário vai não se aplica. O contrário não tem se aplicado. A gente falou ontem, o time equilibrado que o Tite está querendo, é um time que já sofreu muitos gols, mais do que ele gostaria, e talvez tenha feito até